Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: apenas Jesus tem o poder de fazer desaparecer a escuridão que existe dentro de nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existe um mundo espiritual que nós podemos perceber através do comportamento das pessoas. Assim também conseguimos através das suas palavras. Mas se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece os ensinamentos de Jesus Cristo, talvez você viva sem nunca perceber esses comportamentos. E hoje, com o avanço da medicina, eles criaram um hábito de tentar dar nome de doença às questões que são espirituais. Então a pessoa, ela passa pelo médico, ela faz todos os tratamentos, porém não mostra nenhum tipo de alteração. Comparado a outras pessoas, ela não tem nada de errado. Comparado ao que seriam os padrões sanguíneos, não tem nada de errado. E aí nós entramos no campo da especulação, no campo psíquico. Então nós queremos crer que aquilo é alguma falha genética ou alguma coisa que aconteceu. Tá bom, pode ser essa verdade? Pode. Mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus, e especialmente o Novo Testamento, nós percebemos que aonde Jesus passava, existiam manifestações de demônios. E esses demônios se manifestavam como? Será que era a macumba que ele encontrava por chão? Era amarração? Era simpatia? Ou eram pessoas que se manifestavam através do seu comportamento? Era através do comportamento que a gente reconhecia os endemoniados. E Jesus dizia, olha, não adianta nada eu vim aqui expulsar o demônio e a pessoa continuar fazendo as mesmas coisas que ela fazia, porque volta e fica ainda 7 vezes pior essa pessoa. Dentro de nós, tudo que existe é escuridão. E assim como nós podemos crer em Jesus e através da palavra de Deus, do dia a dia e da oração, buscar o Senhor, colocar a nossa vida à disposição do Senhor, reconhecer o mal e a escuridão que existe dentro de nós. Todos nascem na escuridão. Não existe ninguém nesse mundo que nasce na luz. E enquanto eu não rejeito a escuridão, ela só cresce dentro de mim. Nessa vida nós só temos 2 caminhos, ou nós seguimos a Deus ou nós seguimos ao diabo, ou nós vamos obedecer a Deus ou nós vamos obedecer ao diabo. Chega um ponto que nem a minha vida, que eu entreguei nas mãos do Senhor e eu obedeço ao Senhor. Chega um ponto que as pessoas vivem na escuridão e elas começam a obedecer ao diabo sem questionar. É ódio, é raiva, é frustração, é mágoa, é ciúme, é briga, é desentendimento, é gritaria. Quando você vê, você já perdeu o controle. Quando você vê, você já falou. Quando a pessoa faz alguma coisa e você pergunta, por que você fez isso? Ah, eu não sei. E às vezes a gente acha que a pessoa está mentindo. Não, ela está possuída. Então ela tem um comportamento que se destoa de todo mundo, porque o diabo tomou o controle. Assim como nós temos um comportamento que destoa de todo mundo, porque Jesus tomou o controle. E essa vida é sobre quem vai controlar os teus comportamentos. Se a gente vai lá em Marcos 5, versículo 2 a 5, a palavra ela diz assim: assim que Jesus saiu do barco, foi-se encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e a noite nos montes e entre os túmulos gritando e se ferindo de propósito com pedras. Então Marcos está fazendo um relato sobre um acontecimento que ele presenciou
com Jesus Cristo. Assim que Jesus saiu do barco, foi se encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Então tá, como eu sei que aquele homem está dominado por um espírito mau? Porque estava vindo uma pessoa. Então pensa, você está atravessando o barco junto com Jesus e alguém vem ao encontro de Jesus. Como que eu posso saber se aquela pessoa está demoniada ou não? No olhar? No falar? Na forma que se comporta? É assim que a gente entende o que é o demônio e o que não é. A questão toda é, você está pronto para reconhecer o demônio quando está em você? Dentro das tuas palavras, porque fala que o diabo é o pai da mentira, você tem costume de mentir? A questão é que nem toda manifestação dele é tão exacerbada, porque ele tende a se mostrar mais aonde existe luz, aonde tem batalha espiritual. Porque se ele estiver no meio daqueles que são deles, nenhum deles nota e parece que está tudo bem, e é aquela velha desculpa, todo mundo faz. Então, todos nós nascemos prontos para servir o demônio, mas temos uma dificuldade de servir a Deus. Diga isso a uma pessoa quando você pede para ela amar alguém que ela não conhece ou perdoar alguém que feriu os interesses dela. Ela não consegue, ela culpa a pessoa a vida inteira. Se é perdoando que se é perdoado, é colocando a culpa dos outros que você vai ser culpado, é julgando que você vai ser julgado. Então, na mesma medida que nós fazemos, é a medida que nós vamos receber. Então, Jesus viu aquele homem vindo, analisou os comportamentos dele e disse, rapaz, esse cara vai dar problema, hein? O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. É claro que isso eles complementaram depois. Alguém foi contar dizendo, olha, depois que você expulsou o espírito desse homem, ele mudou. Porque esse cara aqui é aquele que morava no cemitério. Nossa, quantas vezes a gente tentou prender ele, porque ele agredia as pessoas, porque ele perseguia as pessoas, nós não conseguimos. Ele tinha uma força que não era dele. Você já viu esse tipo de manifestação em filme, em alguma coisa? Eu já vi. Então, o que a gente precisa perceber e entender é que não são com as coisas desse mundo que nós conseguimos lidar com o demônio. E olha onde ele morava, dentro do cemitério. Então ele já tinha se isolado das pessoas, ele estava quieto no lugar dele. Estava ali deixando aquela pessoa ser destruída, num lugar insalubre. Você vai falar para mim que um cemitério é um lugar bom de se morar, com barata, com bicho, com coisa? E o tempo inteiro, e para ele morrer já era o desejo. Nós que nascemos longe de Deus, nós que nascemos com depressão, com coisa, nós não temos medo da morte. Na verdade, a morte passa a ser um desejo recorrente, porque é insuportável viver essa vida sendo oprimido pelo demônio todos os dias. E esse cara estava ali já esperando o que tivesse para vir. Porque as pessoas só vinham até ele para tentar prendê-lo, para tentar dizer o que ele deveria ou não fazer. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. Você conhece alguém na sua família que às vezes você está tentando ajudar? Já colocou numa clínica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes, ele sempre faz a mesma coisa. Comportamentos recorrentes. Quando ele diz, olha, foi uma corrente de ferro, essa era a esperança deles. Não, agora, antes a gente estava amarrando com corda, agora nós vamos resolver o problema porque eu arrumei uma corrente de ferro. Essa é a fé no lugar errado. Quando eu não creio que é Jesus ou o Senhor que vai fazer um milagre, mas alguma coisa que eu consegui nesse mundo. Não, agora eu arrumei o médico, agora eu arrumei o tratamento, agora eu arrumei a clínica certa. Não, agora ele encontrou alguém. Não, agora essa pessoa vai dar um jeito nele. Como que a gente vai dar um jeito do demônio com essas coisas? Então, tudo aquilo que o homem apresentava como a solução espiritual para o demônio não dava certo. E se fosse nos dias de hoje, vai tomar um tarja preta, vai. Nós vamos acalmar você. Mas o efeito uma hora passa, uma hora cria-se tolerância do remédio, não adianta. Uma hora o diabo ele mostra a força que ele tem e pau. E ninguém conseguia dominá-lo. Então nós precisamos ficar com uma coisa muito clara. Ninguém consegue dominar o demônio. Nós podemos olhar pessoas, dizer, olha, esse é meu amigo,
essa é minha mulher, essa é minha namorada, essa é sei lá o que, é meu chefe, esse é isso, esse é o meu filho, independente do rótulo sentimental que você crie, ou grau consanguíneo de parentesco, de intimidade ou de qualquer coisa, essa pessoa ela está apta a servir o demônio. Assim como você está, assim como eu estou. Porque todos aqueles que não estão com Jesus Cristo estão na escuridão. E é questão de oportunidade e circunstância. Porque um alcoólatra, ele não se torna um alcoólatra porque ele nasce querendo ser, mas porque aconteceu em alguma coisa na vida onde ele não tinha sabedoria e viveu em negação. E é sempre aqui, vem aqui, é mais um copo, é mais um isso, é mais um aquilo. E quando a gente vê, a gente está dentro de um cemitério, porque a gente só anda com gente moribunda. Pega uma pessoa que usa droga, só anda com gente que usa droga. Você acha que a capacidade intelectual dessa pessoa evoluiu? Se ela começou a usar droga com 14, 15 anos, ela viveu chapada até os 25. Você acha que ela teve relação interpessoal com as pessoas? Quando essa pessoa se libertar, graças ao Senhor, ela vai olhar para trás e é como se ela tivesse 15 anos ainda. E ela vai se relacionar com crianças, vai querer coisas de criança, vai ser como criança e não tem maturidade nenhuma. E não é pelo corpo que nós tratamos uma pessoa, é pelas experiências. Quando a gente renasce a Cristo, a gente olha como se a gente não tivesse vivido a nossa vida. O sentimento que a gente tem é que aquelas coisas elas não aconteceram. Porque é tão diferente a vida que nós vivemos com Ele, que aquilo parece que nunca existiu. Nós não temos parâmetro para comparar. Enquanto tem pessoas que são saudosistas, elas olham o passado e choram. Nós olhamos o passado e sentimos vergonha, sentimos nojo, frustração pelas coisas que nós fazíamos, pelas vezes que nós servimos o demônio. E cada um vai servir de um jeito. Às vezes a gente olha a lista dos 10 mandamentos e se confunde, achando que o pior é não matarás. Mas quem quebra um, quebra todos. Se você não honrar o teu pai, a tua mãe, é como se você tivesse quebrado todos. Porque quem serve o demônio para um propósito pode servir para qualquer outro. E aqui tem um ponto que vai entrar diretamente na minha vida, que era uma coisa que eu tinha o costume de fazer. E nós não temos o discernimento disso e às vezes nem conseguimos entender. Você já viu pessoas com os braços cortados, que elas ficam se mutilando? Mutilando? Eu já fui uma dessas pessoas que se mutilavam, que se queimava, que se cortava. Você sabe por quê? Porque a dor era tanta dentro de mim que eu precisava criar uma dor física para que os meus pensamentos trocassem um pouco o foco. Porque é como se a gente fosse obcecado por alguma coisa e aquilo ficasse o tempo inteiro na cabeça da gente. E olha o que esse homem fazia. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Passava dias e noites. Esse cara ele ficava acordado de madrugada também, ele não conseguia dormir. Passava os dias, gritando, conversando, berrando, julgando, acusando, fazendo, criando ódio dentro do lugar, acusando as pessoas, chegando em casa e criando instabilidade. E aí quando ele cansava de se fazer isso, porque esse comportamento não era algo que ele fazia porque ele queria, não era uma escolha, porque ficou claro, o diabo dominava ele. E você sabe qual que é um dos frutos do Espírito Santo? Autocontrole, ou tirar o domínio do diabo e colocar em Deus. Aonde existe o Espírito Santo tem liberdade. Essa frase nunca fez tanto sentido, porque quando eu estou tomado por Deus, o diabo não consegue mais me dominar. Às vezes nós vemos umas discussões sobre procrastinação. Estou procrastinando, não estou fazendo. Aquilo não é do seu propósito. Você está querendo fazer uma coisa que Deus não quer que você faça. E aí você fica ali parado. O diabo falando faz. E como nós julgamos que o importante são as coisas dessa vida e não as coisas de Deus, a gente acha que está deixando de fazer. O dia que você estiver no seu propósito, você vai fazer todas as coisas sem pensar. Você não se questiona, você levanta, vai lá e faz. Não pergunta se quer, se não quer, você vai lá e faz. Porque tudo que a gente faz é baseado no que o poder do Espírito Santo ele nos dá. Então esse homem, ele ficava se ferindo de propósito com pedras. Ele se cortava. Levam esse homem no médico, tudo com o braço cortado.
Vocês vão chamar ele do quê? De depressivo? A Bíblia chama ele de endemoniado, ou de alguém que tem ausência de Deus. E Jesus foi lá e expulsou o demônio desse homem. Tanto que esse homem mudou a vida dele, que todo mundo reconheceu. Porque olha a vida que esse cara tinha. E era por uma prescrição, era por alguma coisa ou era espiritual? E tem diversas pessoas que estão somatizando coisas espirituais. Eu hoje consigo olhar e dizer, falar, eu vivi com o diabo no corpo por 27 anos. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu vivi fazendo mal para todo mundo. Vivi, tá bom, para mim eu aceito. Porque quando eu faço isso, a graça de Deus ela se torna muito maior. O testemunho desse homem se torna grande ou pequeno, se ele se converteu ao Senhor. Se Jesus foi lá e colocou ordem na vida dele, se mudou o semblante daquela pessoa. Eu não sei se você já viu pessoas que estão com o demônio no corpo, alguma coisa, e quando esse demônio sai, muda o semblante da pessoa, muda a forma de falar, muda a forma de agir, muda tudo. Só que a questão é, se Jesus ele tira o diabo de mim, porém eu não expulso ele de mim, eu não tiro o comportamento, eu não tiro os velhos hábitos, eu não alimento a minha alma, a palavra, volta tudo, e volta pior ainda, porque é como se a gente estivesse condenando a segunda vez o Senhor. Então já não tem mais desculpa, já não tem mais salvação, já não tem mais nada. Porque aquele que poderia te salvar, você negou. E agora vamos para a segunda parte. Para você ler na palavra de Deus como todo mundo nasce na escuridão. Porque às vezes parece que eu estou carregando as palavras. Se você não teve um encontro com Jesus, se você não aceitou Ele como seu Salvador, se você não confessou os seus pecados, se você não se converteu, se você continua ainda tendo esses comportamentos dentro de você, você precisa de Jesus mais do que você imagina. Eu, naquela época, se você dissesse essas coisas, eu não acreditaria. Sinceramente, eu não acreditaria. Mas eu creio porque eu vivi isso. Eu fui esse homem que estava lá dentro do cemitério, vivendo dia e noite, gritando e se cortando. E hoje eu não tenho mais esse tipo de comportamento, nem tenho mais vontade. E por que eu gravo o devocional? É para encontrar outras pessoas que estão vivendo dentro desses cemitérios, gritando, berrando, onde as outras pessoas ficam tentando oprimir essas pessoas. E elas não precisam de opressão, elas não precisam de correntes de ferro, elas não precisam serem trancadas, elas precisam de Jesus, elas precisam de luz. Se a gente vai lá em Efésios 5, versículo 8, 11, 14 e 15, a palavra do Senhor ela diz assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde-se, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Então Paulo, nessa carta aos Efésios, é uma carta que fala bastante sobre o mundo espiritual, que não é contra a carne ou sangue que nós estamos lutando, mas é contra os espíritos. E às vezes a gente fica focando em pessoas, quando é o diabo que está colocando um contra o outro. Qual é o papel do diabo? Gastar tempo. Gastar tempo. Quanto mais tempo você gasta, mais velho você fica, menos tempo você tem para encontrar o caminho. E aí? Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Olha que existe uma conotação de passado. Vocês eram a escuridão, vocês viviam na escuridão, vocês praticavam a escuridão, mas agora pertencem ao Senhor. Para mim deixar de ser escuridão, eu preciso pertencer ao Senhor. E pertencer ao Senhor é o quê? Primeiro, se arrepender. Se arrepender. Se convencer que é pecador. Porque se você se acha melhor que qualquer outra pessoa, você ainda não entendeu o que é o pecado. E quem nos convence do pecado? Nós falamos esse dia, o Espírito Santo. Como que eu conheço
O Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da minha fé. Aceitando Jesus como meu Salvador. Aceitando e entendendo Ele dentro dos meus sentimentos. Não é fazendo catequese, não. Não é fazendo essas escolas ecumênicas, não é não sei o quê, eu não sei os nomes. Tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. É um encontro com Jesus. É o encontro com Ele que vai mudar o nosso coração. Não é nada que o homem possa te levar. Tudo que um homem te apresentar vão ser as correntes de ferro. Vai lá e não paga o dízimo, não faz o que ele quer, tenta viver a tua liberdade, tenta viver o teu chamado. Anda com as prostitutas, com os cobradores de imposto, anda lá com os drogados, vê o que o teu pastor vai falar. A igreja condenava Jesus quando ele fazia isso, mas condenava veementemente. E a igreja de hoje continua condenando porque elas não perceberam nada. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não estou onde o pastor acha ou o padre acha, eu estou aonde o Senhor quer que eu esteja. E diferente de muitos que parece que não tem problema nenhum a vida do sacerdote, porque a mensagem que eu prego, se não mudou a minha vida... Vamos imaginar esse demoniado, ele virou pastor, tá de terno, ou virou um padre, tá lá, pegando as crianças, ou tá ali pegando dinheiro, pegando as coisas, tá tudo bem, não, é da igreja, esse cara é o irmãozinho da igreja, ele é assim, mas é da igreja. Vai dar certo um relacionamento? E é o que existe e é isso. Pessoas que não se converteram, pessoas que defendem, que idolatram a imagem. Você acha que uma pessoa dessa, se você colocasse uma imagem ali para ela, ela não ia aceitar como Deus? Claro. A luz é quem? É Jesus. Tudo que não é Jesus é escuridão. Então você escolhe. Quer continuar vivendo na escuridão? Continua acreditando em qualquer coisa que não seja o Senhor, porque eu pertenço ao Senhor. Você pertence a quem? Quando você ora para quem? Quando você chama o nome de quem? É aqui que é a questão. E a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, se eu estou com o Senhor, eu estou na luz. Então, para mim estar na luz, eu preciso estar com o Senhor. Se eu não estou com o Senhor, eu estou em escuridão. Se eu vou nos lugares aonde o Senhor não gosta, eu estou na escuridão. Eu posso viver agora, ouvindo o devocional, lendo a palavra de dia e fazendo. Mas quando eu vou em lugares que eu frequentava no passado, quando eu volto naquele cemitério, não para pregar, mas para praticar as coisas que eu praticava no passado, a escuridão ela volta em mim. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Então a minha maneira de viver ela mudou. Antes eu era de um jeito e hoje eu não sou mais. E a minha vida ela mudou completamente. Se você olhar as fotos do passado, e eu espero um dia eu poder fazer um vídeo, alguma coisa que seja mais documental sobre as coisas, para vocês conhecerem o cemitério que eu vivia. Porque o nosso passado, ele não tem saudosismo, ele é o cemitério. É o lugar que nos aprisionava, é o lugar que nós nos machucávamos, é o lugar onde as pessoas tentavam nos prender, tentavam nos ajudar da forma errada. Você acha que a gente dá uma Bíblia para as pessoas por quê? Para que elas tenham as chaves daquelas algemas, para que elas saiam daquela escuridão. Eu não quero te mandar um vídeo motivacional dizendo, olha, vai ficar tudo bem. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, não vai. Não é porque as pessoas mudaram ou não mudaram, porque te ajudou ou não ajudou, porque fez ou que não fez. Porque a luz está em Cristo e não está nas pessoas. E é isso que você precisa entender. Você colocou a tua esperança nas pessoas. E ninguém espera de pessoas. Se você quiser esperar de alguém, espere no Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Coisas que pertencem à escuridão. Então, quando eu pertenço à escuridão, eu faço o que todo mundo faz. Quando eu deixo de pertencer, eu já não faço mais. Eu já não me divirto mais. Eu já não aceito mais. Na minha boca não tem cigarrinho para acalmar. Na minha boca não tem droguinha. Na minha boca não tem querer alterar, nem forjar, nem roubar, nem nada. O que a gente faz na raça. Na raça não. A gente faz no espírito. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então nós não usamos atalhos. Nós não queremos nos parecer com cristãos. Nós somos de Cristo. A luz está em nós. O comportamento de Cristo está em nós. O embate espiritual está em nós. Nós olhamos o mundo e entendemos a pessoa e graças a Deus e a misericórdia dele, nós podemos ajudar outras pessoas a despertarem dessa escuridão. Porque eu não vejo isso sendo pregado em lugar nenhum.
E se você olhar, Jesus o tempo inteiro ele está expulsando demônios e curando pessoas. Duas coisas que ele faz: cura demônio e expulsa. Cura pessoas e expulsa demônios. E mais uma coisa, perdão dos pecados. E os milagres serviam para quê? Para mostrar que ele tinha poder, que não era só palavras, porque é fácil a gente ficar falando as coisas. Mas o milagre de pegar a mão de um cara aleijado e voltar, ou uma pessoa que estivesse morta, voltar à vida, uma pessoa que estivesse cega, voltar a ver. Então a gente nota que Jesus ele mostrava o poder de Deus através dos milagres. Isso fica muito claro quando a gente lê o Antigo Testamento, vai lá vendo Moisés mostrando para Faraó que teimava em libertar aquele povo para poder sair no deserto para adorar o Senhor e quebrar aquela escravidão de novo. Como que foi quebrada a escravidão daquele povo? Foi graças a Deus. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. E o que é trazer todas essas coisas para a luz? É você revisitar a sua vida com a sabedoria que você tem hoje e começar a entender aqueles pontos gatilhos. Por que aconteceu isso na minha vida? Porque Jesus não estava aqui. Por que não aconteceu isso na minha vida? Porque Jesus não estava aqui. Por que aconteceu isso na minha vida? Porque Jesus não estava aqui. Por que essa pessoa fez isso comigo? Porque Jesus não estava nela. Por que aconteceu isso? E aí nós vamos olhar aqui. A falta de Deus criou um caos total. E você estava querendo amor de quem não sabia amar, porque Deus é o amor. Você estava querendo que uma pessoa reconhecesse uma pessoa que vive no meio da escuridão, ela não consegue ver e nem reconhecer. Você estava querendo virtudes de Jesus em pessoas sem Jesus. É como se eu olhasse esse homem do cemitério e dissesse: ninguém presta, não existe pessoa boa. Você está arrumando o teu marido dentro do cemitério, do lugares que só vivem em escuridão, de forma que todos da escuridão fazem. Abre o teu Instagram. Abre o teu Facebook ou a tua rede social. Abre a rede de alguém que não conhece Jesus. Existe alguma foto que é igual? Alguma coisa que é igual? Algum comportamento que é igual? Algum lugar que é igual? Alguma coisa que seja igual? Se for igual, você está na escuridão, você desculpa. Mas eu não me sinto assim. Você se sente bem? Porque eu não me sinto eu não sinto necessidade de fazer essas coisas. Eu não sou melhor que ninguém. E eu já fiz isso. Já tive um Facebook, já coloquei, já fiz, mas eu não quero mais morar dentro de um cemitério. Eu não quero mais me cortar. Eu não quero mais pensar em morrer. Eu não quero mais essas coisas. Então eu tomei uma decisão. Eu vou deixar Jesus mudar o meu coração. E quando ele incomoda alguma coisa, eu vou lá e faço. Se Deus está me incomodando que isso não é certo, eu vou lá e apago. Se ele está me incomodando, ele está me incomodando. Ele quer o meu bem, ele me ama. Então quando eu trago as coisas para a luz, as coisas me incomodam. E eu paro de pensar como uma pessoa que não entende nada e começo a olhar o mundo espiritual. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde-se, levante-se da morte e Cristo iluminará. Olha como a analogia do cemitério do rapaz é perfeita. Levante-se da morte. Aonde a gente morre? Aonde a gente descansa? No cemitério. Levante-se da morte. Levante-se da morte. Acorde. Nós estamos dormindo, olhos fechados. Acorde. Acorde. É gostosinho você pegar uma prescrição e falar: eu sou uma pessoa doente. Eu era endemoniado. Nunca puxei a carta de ter depressão, nunca puxei a carta de nada. Jesus, quando ele entrou na minha vida, ele mudou. Mudou a ponto de eu falar: eu vou servir esse cara. Eu já fiz coisa errada demais, eu vou servir ele. Eu vou buscar ele. Quer dizer que hoje eu sou perfeito, sou um anjinho? Não, eu sou um lixo. E eu não canso de dizer: eu sou um lixo. A escuridão está à minha volta o tempo inteiro. Tudo aquilo que eu discordo de Cristo, eu deixo de obedecer ao Espírito Santo, eu volto no meio daquela escuridão. E quando eu oro, e quando eu busco, e quando eu louvo, e quando eu obedeço, eu volto para lá. E aí quando eu volto, eu paro para trás e reflito. Trago para a luz. Isso daqui não foi bom. Então, nós não estamos buscando pessoas perfeitas, mas pessoas que conseguem reconhecer os momentos de luz e de escuridão. Então nós precisamos despertar, ressuscitar, levantar da morte, porque a vida sem Deus é morte. Por isso que as pessoas elas bebem para ser feliz. Se você fuma essas porcaria de vape, esses negócios, você esquece. Se você está precisando sentir algo, é porque o teu coração está morto. Gente morta não sente nada. Tá? Então,
eu não tenho necessidade de beber, eu não tenho necessidade de fazer as coisas que os outros fazem para se divertir. Se você me colocar num lugar onde eu possa ler a minha Bíblia, ouvir o meu louvor, dormir cedo, acordar cedo, gravar o meu devocional, eu já estou feliz. Eu não fico feliz por viajar, por estar num lugar, porque isso para mim atrapalha a rotina inteira. Eu fico feliz por estar onde eu tenho que estar, por encontrar quem Jesus diz que eu tenho que encontrar, não importa no lugar. Isso é a felicidade para nós. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Sábios, sabedoria, palavra de Deus. Prestem atenção na sua maneira de viver. Como que nós reconhecemos o endemoniado? Pela maneira de viver. Ao invés de você prestar atenção na vida dos outros, presta atenção na sua vida. Leia a palavra de Deus, que você vai aprender a identificar os comportamentos, e nós falamos deles todos os dias. Tanto do comportamento, quanto dos sentimentos que são da escuridão e quais são os da luz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você expulse todos os demônios. Todos os demônios. Se algum dos comportamentos aqui é seu, se arrependa, leia a palavra de Deus. Não vai vir uma pessoa que vai fazer uma oração forte. Nós precisamos abrir. Hoje nós temos ao Cristo, nós temos ao Senhor, e é no arrependimento que Deus vem ao nosso encontro. Se arrependa, ore para Deus dizendo: Senhor, eu não sei o que eu faço da minha vida, tende misericórdia de mim, me ajuda, Senhor Jesus, me ajuda, eu não quero mais viver essa vida. Entrega o teu coração na mão de Deus e se arrepende. Que venham os choros, que venham as lágrimas, mas que sejam de arrependimento e não de injustiça, de raiva, de ódio ou de qualquer coisa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.